Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula sobre gramática. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre frase, oração e período. Então, já pega o caderno, a caneta, para fazer as anotações necessárias e entender de uma vez por todas esse assunto. Mas fica com a gente até o final, porque teremos questões respondidas e comentadas sobre o assunto. Mas antes de tudo, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal para acompanhar todos os novos vídeos sobre gramática. Então vamos lá. Primeiramente, observe esta placa. E a pergunta que eu faço é: há sentido na informação da placa? Ou seja, velocidade máxima 10 km? Se você concorda que há sentido, eu vou considerar que isso já é uma frase. E o segundo exemplo é perigo. E quando você se depara com uma placa como essa, é claro que você percebe que deve ter atenção redobrada, porque pode estar diante de algum perigo, não é mesmo? E essa outra imagem? Silêncio, por favor. Observe que em variados contextos nós nos deparamos com imagens como essa, uma vez que em determinados lugares nós não podemos fazer nenhum tipo de barulho. Então, é óbvio que todas essas placas têm sentido completo, ou seja, por maiores ou menores que sejam as informações nelas, nós conseguimos compreender o sentido. E é aqui que aparece o primeiro conceito da nossa aula de hoje, frase. E frase é qualquer enunciado com sentido completo, independentemente de ter um verbo ou não. E nos três casos, nós percebemos que não há nenhum verbo. Mas ainda assim, todas as informações contidas têm sentido completo e por isso são consideradas frases. E em relação à oração, como funciona? Observe estes exemplos. Economize água, evite desperdício. É óbvio que aí há sentido completo, tanto pela imagem verbal como pela imagem não verbal, que no caso se complementam. E mais que isso, nessa primeira imagem nós percebemos que já existem verbos, e é aí que vai começar o nosso conceito de oração. No entanto, antes de nós partirmos para o conceito de oração, percebam este outro exemplo. Higiene, lave bem as mãos com água e sabão. E mais uma vez, eu percebo que também há um verbo aí, que é o verbo lavar. A partir disso, então, eu percebo que oração é todo enunciado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Isso mesmo, para que a gente compreenda a oração, a gente tem que saber contar o verbo ou a locução verbal, que é a partir disso que nós teremos a noção de oração, ok? E aqui nós percebemos que uma diferença entre oração e frase é que na frase é necessário que haja sentido completo, mas na oração nem sempre nós teremos sentido completo. Isso porque existem as orações coordenadas, que são aquelas independentes, e existem as orações chamadas subordinadas, que são aquelas dependentes. E se elas estiverem isoladas, elas não terão sentido completo. Mesmo assim, não deixarão de ser oração. Por isso, é necessário que você compreenda que a oração é contada a partir de um verbo ou mesmo de uma locução verbal. A chave está aí, verbo ou locução verbal. Agora, vamos observar a ideia de período. E como nesse primeiro exemplo, atenção, mantenha a distância segura de 1,5 m das demais pessoas. E nesse caso, nós percebemos que existe uma unidade semântica que possui uma oração, ok? E por que tem oração? Porque nós percebemos que tem o verbo manter, em mantenha a distância. E assim, nós comprovamos que existe oração. E então, o conceito de período é esse. É uma unidade sintática que possui uma ou mais orações e tem sentido completo. Então, até agora nós percebemos frase, oração e período. A frase tem sentido completo e não precisa ter verbo. A oração tem que ter verbo, mas não precisa ter sentido completo. E o período é uma unidade sintática que possui uma ou mais orações e também tem que ter sentido completo. Então, observemos este outro exemplo. A medida do amor é amar sem medida. Aí também há um exemplo de período. Nesse caso, nós percebemos que há dois verbos, que é o verbo ser, conjugado na forma é, e o verbo amar, que está no seu infinitivo. E eu aproveito esse exemplo para mostrar para você que o período ele vai iniciar em uma letra maiúscula e vai encerrar em um sinal de pontuação. E nesse caso, o sinal de pontuação pode ser ponto final, pode ser interrogação, pode ser exclamação ou pode ser reticências. Aqui eu deixo claro para você que vírgulas não encerram períodos, tá certo? Então, observe que o período será encerrado em um ponto final, em uma interrogação, exclamação ou mesmo em reticências, tá bom? Além disso, é necessário entender que os períodos podem ser classificados em simples ou em compostos. E qual é a diferença? O período simples é aquele que só tem uma oração, e o período composto é aquele que tem mais de uma oração. Então, vejamos. No exemplo, mantenha a distância segura de 1,5 m das demais pessoas, nós temos somente um verbo,
Então é só uma oração. Por ser só uma oração, nós teremos um período simples. Já no segundo exemplo, a medida do amor é a massa medida. Como eu havia dito antes, nós temos dois verbos. Então, são dois verbos e, nesse caso, são duas orações. Por isso, que nesse caso é um período composto. Agora, observe este outro exemplo de período. E este exemplo deixa bem claro como se encontra um período dentro de um texto. Então acompanhe comigo. A Orquestra Sinfônica Brasileira comemora, nesta segunda-feira 17, 80 anos de existência. Opa! Observe que nós temos um ponto final. Aí está a marcação do encerramento de um período. Ou seja, da letra A, que inicia a Orquestra Sinfônica Brasileira, até o ponto final, nós temos um período. E após o ponto final, nós ainda temos: por causa do distanciamento social, a celebração será feita por meio de concertos em vídeos divulgados nas redes sociais. Opa! Aí é o segundo período. E eu trouxe esse fragmento textual justamente para mostrar como se organizam os períodos dentro de um texto. Um fragmento textual que aí, nesse caso, contém dois períodos. O primeiro que termina em existência, marcado pelo ponto final, e o segundo que inicia em por causa e vai até redes sociais, ok? E aqui nós ainda vamos fazer uma análise. Observe que os verbos destacados, ou mesmo a locução verbal será feita, estão marcando orações. Ou seja, no primeiro período nós temos uma oração, que é marcada justamente pelo verbo comemora. Já no segundo período nós temos duas orações, uma locução verbal, que é a expressão será feita, e o verbo divulgados. E isso ilustra bem o que é um período simples e o que é um período composto. O primeiro período é simples, porque só tem uma oração, e o segundo período é composto, porque tem mais de uma oração. Então, agora que nós percebemos de forma bem objetiva o que é frase, o que é oração e o que é período, vamos à prática. Então, veja esta questão. Leia os enunciados e coloque nos parênteses F para a frase e O para a oração. Nesse caso, eu sugiro que você pause o vídeo e volte daqui a pouco para acompanhar as respostas, tá certo? E aí, conseguiu responder? Vamos então às respostas. Lembrando, para que seja frase, basta ter sentido completo e não é necessário ter verbo, ok? E para que seja oração, é preciso que haja verbo. Então, o primeiro caso diz o seguinte: parabéns, estudantes, pelo 11 de agosto. E aí, é frase ou oração? É frase, não há nenhum verbo aí nesse contexto, portanto, nós temos uma frase. No segundo caso, nós temos saída de emergência. E aí, é frase ou oração? Também é frase, uma vez que também não há nenhum verbo nesse contexto. Então, vamos observando que nos dois casos iniciais, nós temos somente frases, porque não tem verbos, e nos dois casos há sentido completo, tá bom? Então, observe, se tiver sentido completo é frase, independentemente de ter verbo ou não. Vamos ao terceiro caso. Deixe seu comentário sobre o vídeo. Opa, nós percebemos que há um verbo aí, que é o verbo deixar. Então, se há verbo é oração. Vamos à quarta frase. Apague a luz. E nesse contexto eu percebo que há o verbo apagar, portanto também é oração. A quinta frase diz, silenciem por favor. E aí eu tenho um verbo silenciar, portanto se há verbo é oração também. Sexta frase, que você conquiste seus objetivos. E aí, frase ou oração? É oração, porque tem o verbo conquistar aí. E por fim, diz o seguinte, finalmente tudo pronto. E aí, frase ou oração? É frase, não há nenhum verbo aí nesse contexto, ok? Então a gente já percebeu, para que seja frase basta ter sentido completo e para que seja oração é necessário que haja verbo ou locução verbal. Mas ainda não acabou, vamos a uma outra questão. E a questão diz o seguinte, conte as orações dos períodos a seguir e classifique-os em simples ou composto. Mais uma vez, você pausa o vídeo e volta daqui a pouco. E aí, respondeu? Vamos à letra A então. Em o futebol, povo, paixão, pelo tem brasileiro. Quantas orações? É período simples ou período composto? Não tem sentido, portanto não constitui oração nem período. E nesse caso, nós não podemos confundir com uma oração subordinada, uma vez que, mesmo a oração subordinada não tendo sentido completo, ela possui uma unidade sintática coerente, o que não ocorre na letra A. Por isso, que nós dizemos que não tem sentido e não constitui oração nem período. Na letra B diz o seguinte, todos querem resultados, mas poucos aceitam o desafio. E aí, quantas orações? Isso são duas orações e é um período composto. Se for mais de uma oração, o período é chamado de composto. Já na letra C diz, a história do Brasil contém muitas injustiças. Quantas orações aí?
nós percebemos que só temos uma oração, que é o verbo conter, então é um período simples. Na letra D, em eu não sou besta para tirar onda de herói, eu tenho duas orações, que é o verbo ser conjugado na forma sou e o verbo tirar, portanto, duas orações. E aí eu terei também um período composto. Então, nós percebemos que não é difícil identificar o que é frase, o que é oração e o que é período. Qualquer coisa, eu indico que você volte a ver este vídeo e vá fazendo as anotações necessárias para que isso vá internalizando pouco a pouco. E com o tempo, você vai ter domínio total do assunto, ok? No mais, muito obrigado e não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até logo!